Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Nós estamos iniciando nossa transmissão pela Igreja Batista Regular em Mangabeira, nosso culto de oração. E nesse momento nós vamos refletir na palavra do Senhor. Quero mandar um abraço especial para todos vocês, irmãos, que fazem parte da nossa Igreja Batista Regular em Mangabeira. E também um abraço especial para a nossa congregação lá em Pombal, pastor Valderi, irmã Noêmia, irmã Josefa, as crianças e todos aqueles que fazem parte, que estão frequentando a congregação aí em Pombal. Que Deus os abençoe, que você possa refletir e absorver a palavra do Senhor, que vai ser aí olhada e meditada nela nesse momento. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Eu quero pedir para vocês abrirem suas Bíblias, um salmo conhecidíssimo de todos nós. Eu creio que você sabe esse salmo de cor, esse salmo falado em todo o mundo, as pessoas conhecem esse salmo, e eu estou falando nada mais do que o Salmo 23, Salmo de Davi, o Salmo 23. Nós já falamos muito sobre ele, mas ele tem muito a nos ensinar, e hoje nós vamos refletir na palavra do Senhor no Salmo 23. Nós vamos ler todo o Salmo, tá? Mas nós vamos olhar somente o versículo 4, que tem a ver com o nosso contexto, o que está acontecendo nos nossos dias, tá certo? Vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia aí no Salmo 23. Eu quero que você acompanhe aí a leitura comigo. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor, pela tua bondade, misericórdia e graça em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo momento que estamos aqui, nesse momento crucial e importante para a nossa vida cristã, quando nós observamos a tua palavra. Usa-nos, Senhor, nos ajude a compreendê-la através do teu Espírito que está em nós, para que a gente possa realmente entendê-la e aplicá-la em nossa vida. Que nós possamos, Senhor, nos regozijar, nos alegrar diante da Tua presença, diante da Tua palavra, que essa palavra toque os nossos corações, para a honra e glória do Seu nome. Usa o Teu servo em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, vamos aí refletir nesse momento tão importante. Nós vamos ver somente o versículo 4, como eu disse, e o tema é Andando com o pastor. Versículo 4 vai nos mostrar claramente as circunstâncias em que estamos passando nesse momento. No versículo 4 diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Tá. O que o salmista quer falar para nós? O que ele está nos ensinando? O que ele está tentando mostrar para a nossa vida cristã? Olhando para o Antigo Testamento, olhando para o Salmo, a gente vê coisas maravilhosas. Deus falando ao seu povo, o povo escolhido, mas também falando a você e falando a mim, né? Nós temos esse privilégio de poder ouvir a voz do Senhor e ver que Ele fala claramente aos nossos corações. Andando com o pastor. Qual é a razão da confiança do salmista? Observe que ele está falando algo interessante. Perceba, ele está falando de circunstâncias difíceis e certamente não é a mudança de circunstância. A confiança dele não está na mudança de circunstância. Por que eu estou dizendo isso? Porque claramente o salmista está mostrando que ele passa ou vai passar por tribulações, ele já passou por tribulações, e ele mostra claramente isso. Ele diz, olha, eu sei que eu vou passar por problemas. Então ele não confia no Senhor pelas mudanças de circunstâncias. A nossa circunstância vai melhorar
e eu confio no Senhor nesse sentido. Não é isso que o salmista está dizendo. Pelo contrário, ele admite andar pela sombra do vale da morte. Andar na sombra do vale da morte é algo que nos deixa um pouco atemorizados, né? Nós sabemos a dificuldade que quando a gente olha para os filmes, quando a gente olha para cenas de problemas seríssimos, quando a gente olha para catástrofes, quando a gente olha para terremotos, maremotos, incêndios e todas essas coisas, nós ficamos melindrosos ou medrosos em relação a isso. Aqui, ele tem a certeza do Senhor estar com ele nas piores circunstâncias. E esse é um desafio para você e para mim. Você vê Deus na sua vida, você tem certeza dele, você já recebeu Cristo como Senhor e Salvador, você sabe que ele existe e é com você? Então, o desafio maior é você saber que nas circunstâncias difíceis, você ter a certeza e a confiança que ele está com você constantemente, todos os dias da sua vida. Você já ouviu falar essa expressão que Deus fala constantemente, não só no Antigo Testamento, em diversas passagens, como também no Novo Testamento? A gente vai observar algumas passagens do Antigo Testamento, que ele diz o seguinte: eu serei contigo, eu serei contigo. Já percebeu quantas vezes ele falou isso? Quantas vezes ele já pronunciou essa frase, inspirando o escritor da palavra, inspirando a palavra do escritor e dizendo: olha, eu serei contigo, eu serei contigo. Por exemplo, Jacó, com medo de Esaú. Lembra que Jacó ficou com muito medo de Esaú, porque o que ele fez com Esaú, ele conseguiu a primogenitura dele, que era de direito dele, e ele conseguiu usurpar essa primogenitura. Ele fugiu, porque Esaú queria matá-lo, e ele ficou com muito medo de encontrá-lo novamente, porque ele estava voltando ali, passando pelas terras dele. Então ele ficou muito medroso em relação a isso. Mas Gênesis 31:3 diz: eu serei contigo. Deus fala com ele, eu serei contigo. Apesar de tudo que aconteceu, Deus disse: eu serei contigo. Também Moisés. Lembra de Moisés? Que Moisés ele recebeu o chamado para voltar para o Egito, né? Moisés já estava com outra vida, já estava vivendo no deserto, era criador de ovelhas, ele estava com uma vida tranquila, ele diz: agora eu estou tranquilo aqui, mas de repente Deus o chama para libertar seu povo. Já pensou que responsabilidade que ele teve? Ele ficou assim com medo, né, dessas circunstâncias difícil que ele ia enfrentar. Então, Deus também falou com ele lá em Êxodo 3:12, eu serei contigo. Também Josué, lembra de Josué? Josué teve que assumir a posição de Moisés. Moisés havia morrido e ele teve que assumir a sua posição de levar o povo escolhido para a terra prometida. Você imagina a responsabilidade que Josué tomou para si, e ele ficou muito preocupado. E Deus disse especialmente para ele, disse assim: sê forte, não temas, nem te espantes, eu serei contigo. Josué capítulo 1, versículo 9. Então Deus constantemente está falando conosco, ele fala através da palavra, eu serei contigo. Lembra de Gideão? Gideão diz: eu sou o menor da tribo, a minha tribo é menor, e o Senhor me chama para fazer isso que eu não posso fazer, que eu não tenho capacidade de fazer, quando o anjo chamou ele para enfrentar aquela batalha. E ele disse: estou contigo. Juízes capítulo 6, versículo 16. Então, claramente, o Senhor nos mostra constantemente que Ele é conosco, que Ele está conosco em todas as circunstâncias difíceis. Vivemos tempos difíceis. Nós vivemos tempos atribulados, não só no nosso país, não só na nossa cidade, mas todo mundo está passando por essa dificuldade. O mundo inteiro foi afetado por esse vírus. Todos nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos enfrentando
a mesma adversidade, a mesma tribulação. Você já imaginou o problema de saúde, o problema de finanças, que são os dois pontos cruciais na nossa vida? Está acontecendo claramente, nós vemos isso constantemente, os dias vão passando e a gente vai vivendo essa história, quando nunca na nossa geração nós passamos por isso. Mas é uma circunstância que é andar pelo vale da morte. E a gente, olhando para a Escritura, olhando para o Salmo 23, será que eu posso dizer o que você pode dizer, não temerei mal nenhum? Não temerei mal nenhum? Por que o salmista diz isso? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Aí ele diz, ele dá a resposta no versículo 4. Olha lá, porque tu estás comigo. Ele usa o pronome tu. É interessante porque esse pronome faz toda a diferença. Porque na realidade, a gente vê claramente que ele não falou sobre o pastor. Ele não está falando sobre o pastor, ele está falando com ele, com o próprio pastor. Ele está conversando com ele. Assim também nós conversamos com o nosso pastor. Nós podemos falar com ele, nós podemos mostrar para ele os nossos medos, nós podemos se entregar nos braços deles e confiar nele em toda a nossa trajetória, em toda a nossa caminhada. É assim que a gente vê a palavra de Deus, é assim que a palavra de Deus nos ensina claramente aqui. Ele não vai adiante. Ele não vai como um pastor de ovelhas indo na frente e as ovelhas o seguindo. Não, ele vai com a pessoa, conosco, ele vai do nosso lado. Ele está andando do nosso lado. Essa é a expressão que o salmista está fazendo. E esse vale da morte, ou vale da sombra da morte, representa qualquer experiência difícil que nós passamos na nossa vida. Então, o salmista ele expressa umas circunstâncias que acontecem constantemente em nossa vida, como está acontecendo hoje nos nossos dias. E isso é algo interessante para a gente notar. Quando ele fala sobre os instrumentos do pastor, cada instrumento ali, tanto o bordão como o cajado, ou em outras versões diferentes, a nomenclatura muda, mas o significado é o mesmo. Bordão é um bastão pesado. É como um bastão de beisebol, né, para os americanos que usam muito. É como se fosse uma arma. Então, o bordão ali é justamente para espantar todo o inimigo que chega para usurpar, para tirar, para matar, para levar as ovelhas. E ele está pronto para defendê-las nesse sentido. Tá? E o cajado? O cajado é algo interessante, porque o cajado ele tem uma curvatura, uma curva ali no final dele, que é justamente para cuidar individualmente de cada ovelha, onde ele usa essa ovelha para direcionar as ovelhas, porque às vezes as ovelhas elas têm um problema de surdez, às vezes ela quer seguir em caminhos que não deveria andar. Então o pastor ele vai lá e a busca, colocando no seu pescoço e puxando para o seu lado e mostrando o caminho certo. Essa é a função, literalmente essa é a função, mas literalmente também nós vemos o pastor cuidando de cada um de nós, nos defendendo e nos mostrando o caminho. Constantemente Deus fala ao seu coração, constantemente Ele está falando para você que Ele é contigo, que Ele está com você todos os dias, e você precisa ter essa certeza, tá? Com o pastor ao seu lado há sossego, pode ter essa certeza. Em meio à tribulação, em meio ao furacão, em meio ao caos, a paz vem dele. O nosso Senhor Jesus Cristo nos traz a paz. Ele é o único que traz a paz. O mundo busca a paz, mas o Senhor Jesus é que traz a paz para nós. É o Senhor Jesus que cuida de nós, que nos dá aquele sossego necessário. É como o pastor de ovelhas que leva a sua ovelha para o lugar tranquilo, para o lugar de águas tranquilas, para que ele possa matar a sua sede, que ele possa se alimentar, se fortificar.
É isso que faz o pastor. E a analogia de Jesus com o pastor é algo interessante demais. Jesus é o nosso pastor. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 10, versículos de 11 a 15. Olha lá o que diz. João, capítulo 10, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo de 11 a 15. Olha lá o que ele diz acerca da analogia que ele faz de Jesus como pastor. Olha lá. Diz assim, João 10, de 11 a 15, ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Claramente a palavra de Deus nos mostra o cuidado que o Senhor tem para nós. Ele faz a comparação do mercenário que é pago, ele só quer mesmo o dinheiro, mas ele não cuida. E o pastor mesmo, ele não recebe paga por esse trabalho. Ele trabalha com a vontade e a alegria de fazer sem esperar nada em troca. O amor que ele tem pelas ovelhas é algo natural. Ele foi feito para isso. Ele veio para isso. Ele veio para ser o pastor das ovelhas, aquele que cuida cuidadosamente, redundância para a gente dar ênfase na nossa mente. Cuidadosamente ele está cuidando de nós. Ele olha os mínimos detalhes, ele sabe o que você precisa, ele sabe o que você necessita, ele quer cuidar de você constantemente. Seguindo o pastor, teremos muitas experiências. É óbvio, o pastor está sempre do nosso lado, mas ele vai enfrentar circunstâncias difíceis junto conosco. Ele está conosco todos os dias, ele está cuidando de nós a cada momento. Ele não deixa, ele não dorme, ele está constantemente olhando o que nós necessitamos. Precisamos realmente de confiar nesse pastor. Mas nunca ele é pego de surpresa. Todas as circunstâncias em que ele enfrenta, todos os momentos em que ele vai enfrentar o vale da sombra da morte, ele não é pego de surpresa. Ele sabe o momento certo. Ele sabe usar as circunstâncias difíceis para nos corrigir, para nos orientar, para nos fortalecer, para nós, cada um de nós, confiar no Senhor verdadeiramente. Olha Isaías, capítulo 43, versículo de 1 a 3. Eu quero que você olhe aí nesse momento Isaías, e nós vamos encerrar com esse versículo, esse momento de reflexão. Isaías, capítulo 43, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 43. Mas agora, assim diz o Senhor, que criou, ó Jacó, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Desculpe. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por vocês, e a Etiópia e Seba, para que você fosse meu. Isaías refletindo o amor de Deus para com o seu povo Israel, para com o seu povo Judá, Israel, Jacó,
E claramente nós podemos ter a certeza que esse mesmo Deus que cuidava do seu povo no Antigo Testamento, que cuida do seu povo no Novo Testamento, que cuida do povo de Israel, que cuida dos gentios que entregaram sua vida a Cristo, é o mesmo Deus. O Deus que cuida de nós é aquele Deus que tem o amor por nós, é aquele Deus que vai sempre estar atento às nossas necessidades. Você pode ter essa certeza de que Deus é contigo todos os dias. Ele diz, não se preocupe, não tenha medo, eu serei contigo, eu sou contigo todos os dias da sua vida. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, meus queridos irmãos da Igreja Batista Regular em Mangabeira, meus queridos irmãos aí da congregação em Pombal, que você venha a confiar no Senhor. Assim como o salmista nos mostra no Salmo 23, você precisa confiar mais em Deus. Como é que a gente confia em Deus? Conhecendo-o. Eu preciso conhecer mais a Deus. Eu preciso saber quem Ele é, qual é a sua força, qual é a sua justiça, qual é o seu caráter, qual é a sua vida. E nós vemos isso claramente na palavra do Senhor. Ele se manifesta, Ele se revela a nós através dos profetas, através do Senhor Jesus, através dos apóstolos. Através da leitura da palavra, você pode confiar mais em Deus. Você pode fortalecer a sua vida, você pode depositar totalmente essa confiança na sua vida e enfrentar todas as circunstâncias difíceis na sua vida, todos os dias da sua vida. Deus esteja abençoando a sua vida, que nós possamos refletir nisso e possamos crescer cada vez mais para enfrentar e atravessar essas barreiras que estamos passando, para a honra e glória do Senhor. Vamos orar, encerrando esse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa reflexão. Que o Senhor esteja abençoando cada um, Senhor, dando, Senhor, sabedoria a cada um que ouviu, que está ouvindo. Que nós possamos, Senhor, entender a Tua palavra. Que nós possamos confiar mais no Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Cristo. Amém. Que Deus abençoe. Até a próxima.